Você já parou para pensar o que você diria se alguém criticasse o seu trabalho, se alguém fizesse uma crítica, mesmo que construtiva, a você com relação à sua vida, com relação ao seu comportamento, com relação ao seu trabalho? Para a maioria das pessoas, esse é um ato, é uma ação, é um fato corriqueiro nas empresas. Mas quando essa empresa tem um narcisista patológico e ele recebe essa crítica, a coisa muda de figura. Esse é o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu quero separar pelo menos 7 características de um narcisista. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Na maioria das vezes, nós encontramos pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, mas que de uma forma branda, ele apresenta as características, mas não tão contundente, mas não tão diretamente voltada à questão maldosa, como acontece com os narcisistas patológicos. E eu quero aqui destacar alguns pontos importantes que vai fazer com que você analise bem essa questão do narcisista. Não é fácil de nós, muitas vezes, admitirmos que temos pessoas, ou na família, ou que nós conhecemos, que são verdadeiros narcisistas patológicos. Mas hoje eu quero trazer alguns exemplos e alguns traços da personalidade do narcisista que são característicos do seu comportamento narcisista. Entre eles, eu quero destacar alguns que mostram o quão perigoso pode ser um narcisista quando ele apresenta essas características. Muito bem. A primeira característica que eu quero trazer aqui, para você identificar o narcisista, é de que há uma verdadeira falta de empatia. O que quer dizer isso? Os narcisistas patológicos, eles não têm empatia por nada nem por ninguém. São pessoas que não conseguem colocar-se no lugar de outra pessoa. E esses narcisistas patológicos, quando eles estão diante de um problema, ou diante de alguém que tenha um problema, ele não se envolve. E um exemplo muito claro disso é quando o narcisista tem um colega, um parceiro, um conhecido, e que chega para ele e diz: olha, eu perdi um ente querido. E ele não tem aquela sensibilidade de dizer: olha, sinto muito, eu sei o que você está passando, o que é que eu posso fazer para te ajudar? O que é que eu posso fazer para amenizar o teu sofrimento? Eu estou aqui para o que der e vier, estou aqui do teu lado. Eu sei que é duro essa perda, mas eu estou aqui. O narcisista não pensa assim. O narcisista ouve essa informação e o máximo que ele pode dizer é: que pena. Foi isso que aconteceu? Eles dizem: as pessoas morrem todo dia. Ou ele diz, comentando essa questão, ele diz: é uma pena que essa pessoa tenha morrido. No máximo. E volta a se concentrar no assunto dele. E muitas vezes, se for um narcisista patológico,
mais, vamos dizer assim, com uma gravidade maior na sua patologia, ele vai simplesmente dizer, olha, não deixe que isso atrapalhe o nosso trabalho, nem o desenvolvimento do nosso projeto. Veja como é o comportamento de um narcisista quando lhe falta a empatia. O segundo tipo, a segunda característica do narcisista é a necessidade excessiva por admiração. O narcisista patológico, ele tem uma grande necessidade de concentrar a admiração e de constantemente ser admirado, constantemente ele ser valorizado, porque é aí que estabelece a condição de autoconfiança dele. Ele precisa ser querido, ele precisa ter a atenção voltada para ele, transformando numa necessidade insaciável da sua condição para que haja uma validação na vida dele. E ele precisa dessa validação extra. Então, diante dessa condição, a necessidade de ser admirado, a necessidade de constantemente ter a vontade de ser observado no sentido de grandiosidade. O indivíduo narcisista patológico, eles sentem-se muitas vezes inseguros, e porque são inseguros, eles buscam reconhecimento, ele busca adulação das pessoas, porque essa busca incessante por admiração, ele vai validar a sua condição, vai fazer com que ele tenha um valor pessoal muito grande. E a ausência dessa admiração pode acontecer ou levá-los a emoções intensas, a emoções de raiva, de desespero, e até mesmo de rompimento das relações. Um exemplo disso é que no ambiente de trabalho, eu sempre vou falar e vou dar o exemplo, tá certo? Então preste bem atenção, não saia do vídeo, acompanhe esse vídeo até o final, porque vai ser muito interessante você ouvir essa questão. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, o seu colega narcisista conclui um projeto. E dentro dessa condição, ele vai esperar elogios. E elogios contundentes, elogios que realmente façam sentido. Não importa se os colegas ajudaram ele a chegar nessa conclusão, a concluir o seu projeto. Mas o importante é que o trabalho foi concluído e ele quer todos os louros para ele. Todos os elogios para ele. E se ele não for aclamado, se ele não for elogiado, se ele não for feito aquela festa para ele, parabenizando pela conclusão do projeto, ele não vai ficar feliz. Ele não vai ficar feliz. E se alguém observar, ou o chefe disser a ele, olha, muito bom o seu trabalho, muito bom o trabalho de vocês, vocês estão todos de parabéns, vocês que estavam no grupo estão de parabéns, e eu quero destacar aqui o esforço de fulano, o esforço de ciclano, né? Ele, ao ouvir isso, ele não vai admitir essa divisão de congratulações, porque ele não vai achar que outra pessoa merece aquilo que é só para ele.
Então essa vontade de ser aclamado, a vontade de ser elogiado, é muito grande na vida do narcisista. Um outro exemplo que me chegou à mente agora é, por exemplo, quando um narcisista vai fazer uma palestra, ou um sermão, ou alguma coisa desse tipo. Quando termina, a primeira coisa que ele diz: e aí, eu fui bem, não foi? Eu fui maravilhoso. O assunto era difícil, mas eu dominei tranquilamente. Eu não fui bem? E vai fazer essa pergunta. E a pessoa diz: foi bom, foi bom. Não, bom não, foi ótimo, ele vai dizer. E eu, como estou aqui? Estou bem vestido? Eu estou impecável, não é verdade? E ele vai querer buscar o máximo de elogio que ele puder. Esse é o combustível que move a vida de um narcisista patológico. Ele não suporta ser mais um. Ele sempre quer ser o maior e ele quer ser o melhor. O terceiro sentimento, característica de um narcisista é o seu sentimento de grandiosidade, que está ligado ao que acabamos de falar. A grandiosidade é uma característica marcante do narcisista, porque eles acreditam que são superiores aos demais seres humanos. Eles têm uma expectativa muito alta e irreal das suas capacidades. Eles acham que merece considerações muito mais do que os outros. Então, quando alguém questiona suas atitudes, quando alguém questiona o seu comportamento e diz: olha, você precisa melhorar nisso, você precisa ser mais assim, ser mais de uma outra forma, ele diz: olha, vocês não entendem as nuances da minha capacidade, do meu trabalho. Vocês não podem opinar por uma coisa que vocês não compreendem, porque vocês não estão à altura dessa condição em que nós nos encontramos. Então, quando esse comportamento acontecer, vocês têm que aceitar. É isso que ele pensa e muitas vezes é isso que ele fala, dependendo do contexto em que ele está inserido. Esse comportamento cria uma pressão muito grande entre os colegas de trabalho. Ele cria uma condição muito delicada, porque os colegas passam a sentir que ele ignora as suas ações, que ele ignora as normas, que se exime da responsabilidade, e é verdade. Eles fazem isso. A quarta coisa, ou a quarta característica do narcisista é a falta de autocrítica e recusa de assumir as suas responsabilidades. Veja que uma coisa já está ligada à outra. Nesse contexto, o narcisista, ele tem extrema dificuldade de compreender e de aceitar práticas e também de aceitar vulnerabilidades naturais do ser humano. Na visão dele, qualquer erro, qualquer falha no projeto dele, no modo dele viver, nas condições que ele apresenta, qualquer falha é culpa dos outros, das outras pessoas. Nunca é culpa dele, nunca é culpa dela. Então precisamos entender isso, porque o narcisista, ele nunca vai assumir os seus erros. Fique bem preparado para isso. E ele sempre vai acusar outra pessoa quando ele for confrontado.
Geralmente, quando as pessoas estão na cadeira de líder e que diante de alguma situação, de algum evento ou de algum eventual transtorno, não dá certo aquele projeto, aquele plano, o líder toma para si a responsabilidade e diz: não, se alguém teve que errar, quem errou fui eu. E ele toma para si, ele chama para si a responsabilidade. Mas no caso do narcisista, não funciona assim. Ele nunca vai assumir que errou. Ele nunca vai assumir que ele não planejou o projeto dele. Então sempre vai ser alguém, sempre vai ser o estagiário, sempre vai ser alguém que ele possa culpar e se eximir daquela culpa. O quinto tipo, ou a quinta característica dessa condição é de que eles gostam de explorar as outras pessoas. Eles gostam de explorar. Pessoas com narcisismo patológico frequentemente veem os outros como uma ferramenta para ele alcançar o seu objetivo. Ele vê as pessoas, os colegas, ele vê a família como algo para alcançar o seu objetivo, de alguma forma. Porque a ideia dele é fazer com que as pessoas sejam degraus para que ele alcance o objetivo maior, que é fazer com que ele realize os seus próprios intentos. Então, diante disso, o que é que acontece? Ele vai fazer com que as pessoas sejam usadas. Um exemplo claro disso é quando o narcisista que mantém amizade com alguém, ele mantém uma amizade não porque ele gosta daquela pessoa, não porque ele tem algum sentimento por aquela pessoa, mas porque aquela pessoa é uma ferramenta importante no seu projeto de vida e vai fazer com que ele chegue em locais onde, se só fosse sozinho, ele não chegaria. Ele vai porque a pessoa tem acesso, tem status, tem dinheiro, tem posição, então ele chega junto, porque o intento dele é conseguir chegar onde ele quer. E quando ele chega e não precisa mais daquela pessoa, ele esquece totalmente. Faz de conta que aquela pessoa não existiu, porque ele já não mais precisa daquelas pessoas. Nós vemos isso, muitos exemplos, muitas vezes em líderes religiosos. Não é? Como líder religioso, eu tenho visto isso também, porque nós temos visto colegas que usam os nossos queridos seminaristas, missionários e outros evangelistas para alcançar o seu objetivo. E depois de um tempo, usam e se esquece e deixa de lado e às vezes nem fala mais. Isso é um erro humano? É. Mas muitos dos narcisistas patológicos são líderes religiosos também. E por isso nós tratamos também esses líderes. Nós tratamos, conversamos, orientamos para que eles possam se encontrar de alguma forma. É fácil isso? Não. Porque o narcisista, como eu já disse anteriormente em outros vídeos, eles nunca acham que precisam de ajuda. Eles sempre acham que eles são autossuficientes. E acham bonito ser assim. E tem aquele complexo, muitas vezes, da Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Isso é importante que nós compreendamos. O sexto, ou a sexta característica de um narcisista patológico é que ele tem uma inveja e uma competitividade exacerbada. O que é isso, pastor? A inveja é uma característica comum dos patológicos narcisistas.
eles muitas vezes sentem que merece aquilo que os outros têm. E que as outras pessoas que têm o que ele não tem, não merecem tê-los. E por isso ele faz de tudo para atrapalhar a vida daquela outra pessoa ou se envolve em atos, muitas vezes, desonestos para alcançar o seu objetivo. Eles não têm essa afinidade. E eles não conseguem ver no outro, no seu próximo, qualidades que possam fazê-los serem merecedor de elogios, merecedor de bens. Então, o narcisista patológico, nessa sua característica de inveja e competitividade, ele faz de tudo para se destacar. E um exemplo prático é que quando um colega de trabalho, ele, ao ver outro funcionário da mesma empresa, da mesma repartição promovido, as pessoas reagem felicitando, com alegria, fazem festas, né? Mas para o narcisista isso é muito pesado. E ele não consegue festejar a alegria do seu parceiro. Ele pode tentar até sabotar o trabalho desse seu colega só para que ele não consiga alcançar os objetivos. Você já conheceu pessoas assim dentro da sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia? Existe e existe aos montes. Nós temos muito disso em muitas repartições, em muitas empresas, em muitas coisas, e até na família, tá certo? Até na família. São pessoas que não suportam ver o progresso do outro e faz de tudo para destruir aquilo que o outro plantou ou aquilo que o outro está fazendo. No ciclo de amizade, o narcisista pode até se recusar a apoiar qualquer conquista do seu amigo para não vê-lo receber aquilo que ele lutou e aquilo que ele merece. A sétima característica é a hipersensibilidade, a crítica e o desgosto profundo por fracasso. O narcisista patológico, eles são altamente sensíveis a críticas. Eles gostam de criticar as pessoas, mas eles são constantemente sensíveis às críticas com relação a ele. Ele não suporta que ninguém o critique. Então, esse narcisista, quando ele recebe um feedback negativo sobre algo que ele fez, quer seja no trabalho, quer seja no comportamento, quer seja qualquer coisa nesse sentido, ao invés de ele fazer uma autoanálise, lembrando que o narcisista não faz autoanálise. Então, ele vai fazer o quê? No lugar da autoanálise, ele vai ficar com raiva da pessoa. Ele vai tomar aquele feedback negativo como sinal de alerta para que as pessoas entrem no rol de persona non grata na vida dele. E ele começa a ver essas pessoas agora como inimigos da sua própria condição de narcisista, porque os narcisistas veem nessa pessoa que o criticou, ainda que seja uma crítica construtiva, ele vê nessa pessoa que o alertou de alguma forma como uma ameaça terrível às suas vulnerabilidades. E ele vai fazer de tudo para se trancar, para se fechar, para fechar as portas de acesso dessa pessoa às suas vulnerabilidades.
Então ele vai criar um inimigo imaginário com essa pessoa e vai fazer com que essa pessoa seja cada vez mais rejeitada no rol de pessoas queridas dele ou de pessoas que lhe são gratas. Não que ele ame, porque o narcisista não ama ninguém. Não que ele goste de alguém, mas que possa ser ameaça à sua própria máscara. Porque essa pessoa que o está alertando, ele pode fazer com que a qualquer momento a sua máscara caia e ele se revele nas suas debilidades, nas suas vulnerabilidades, nas suas fragilidades. E ele não quer isso na vida dele. Então a resposta geralmente é muito exagerada, é muito dura, certo? Então, ao refletir sobre essa questão, também ocorre que muitas vezes o narcisista, ele prefere muitas vezes, se for um amigo que lhe critique, ele cortar amizade com esse amigo. Não importa o tempo que ele esteja com amizades com essa pessoa. Ele é muito frio para cortar qualquer relação que o ameace. E assim sendo, ele volta a praticar as mesmas coisas com estas características em que ele forma o ciclo de abuso narcisista que nós já conversamos, nós já falamos, inclusive tem vídeos aqui no nosso canal que você pode acompanhar e você pode fazer a sua própria lista de vídeos para você aprender um pouco mais sobre este assunto. Então, essas 7 características oferecem um quadro claro de como o narcisista patológico se manifesta. Cada traço tende a intensificar os outros. Então, criando uma rede, né? Criando uma rede de comportamento disfuncionais e também prejudiciais ao convívio com outras pessoas, porque conviver com o narcisista é muito pesado, é muito difícil. E se você um dia quiser ser amigo de verdade de um narcisista, lembre-se, você vai sofrer muito para manter essa amizade. E ele não vai ter pena nem piedade de poder simplesmente lhe deixar de lado e seguir em frente. Porque essa é a estrutura do narcisista. Se você conhece alguém que é assim, que convive com pessoas assim, eu quero te dizer uma coisa, não tente mudar o narcisista. Ele não muda. Mude você. Mude a vítima. Mude as pessoas que fazem parte do convívio com eles. Procurem se tratar, procurem compreender melhor, se informar, porque informação é poder. E se você se informa, você vai estar preparado para lidar com eles e para saber que estas características próprias do narcisista é constante na vida dele. Pode ser que ele use 1 ou 2 dessas características, mas pode ser que ele use todas. E o patológico usa todas essas características sem dó e nem piedade. E ele usa para se autopromover e promover a sua grandiosidade. Ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais.